Shalom a todos que nos acompanham, todos que estão sintonizados conosco neste momento. Shalom a todos os irmãos, a todas as famílias que estão reunidas para poderem estarmos sintonizados nesta noite. Antes de mais nada, queria pedir para ficarmos de pé e lermos as nossas Bíblias. Eu vou ler no livro de Salmos 119, verso 59. Salmos 119, verso 59. É onde eu vou ler aqui. Diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Eu vou repetir, amados irmãos. Salmos 119, versículo 59. Diz aqui: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Uma pequena oração, talvez com nossas cabeças inclinadas e olhos fechados. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o Criador de coisas visíveis e invisíveis. Senhor, ó Deus, estamos aqui reunidos, ó Pai, nesta noite, neste dia que reservamos, ó Pai, para podermos ter orações como família, onde as famílias se reúnem para poder, Senhor, ter comunhão contigo nas nossas casas. Pai, queremos pedir para que possa descer no nosso meio. Desça no nosso meio, Pai, e responda às orações. Resolva os problemas de cada lar. Fale com cada lar. Fale com cada criança, cada jovem. Trate com cada lar, ó Pai. Enquanto, Senhor, começamos com estas gravações para poder, Senhor, ó Pai, Senhor, e tratar com cada família, para poder escutar, Senhor, ó Pai, dentro de cada casa. Senhor, ó Deus, quero pedir então para que desça, porque tu disseste, onde se reunirem duas ou mais pessoas em seu nome, o Senhor estaria ali. Desça, Senhor, ó Pai, no meio de cada lar, de cada família, e trate com cada família, ó Pai. Quero pedir, Pai, para que possa também colocar as suas palavras nos meus lábios, para que possa falar alguma coisa que será benéfico, que será, ó Pai, que servirá de ajuda para cada irmão, cada irmã, cada família. Encomendo, ó Pai, tudo isso nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a sua honra e sua glória. Amém. Que Deus possa lhes abençoar ricamente, que Deus abençoe a cada irmão, cada família, que conseguiram deixar tudo para poder ter este momento de oração, que é um momento muito importante, para cada família. Como eu havia dito, que iríamos começar a gravar alguns vídeos para poder estarmos a escutar nas terças-feiras no tempo de culto familiar. Então, nós vamos passar a escutar essas gravações nas terças-feiras, pontualmente às 19 horas. É a hora em que cada irmão, cada irmã, como sempre fazemos por aqui, deixa-se tudo para podermos ter este momento de oração familiar. Então, hoje eu vou começar talvez como o primeiro dia das gravações. Queria falar de um assunto que eu já tinha falado, que é sobre a importância desses cultos familiares, a importância da oração familiar. Então, é sobre isso que eu vou falar em poucas palavras. A importância, por que é importante termos esses cultos familiares? Qual é a importância desses cultos familiares? Então, é sobre isso que eu vou falar em poucas palavras. E eu vou começar mesmo extraindo o meu assunto na mensagem intitulada
considerando os nossos caminhos. Nesta mensagem, no parágrafo 32, onde o irmão Branham está a falar a respeito de Jó. O irmão Branham está a falar de Jó. Então, eu também vou extrair aqui, vou citando algumas coisas que o profeta falou aqui, e vou usando isso como base do meu assunto, que eu vou falar a importância da oração familiar. Então, o irmão Branham diz aqui nesta mensagem, diz assim: como Jó em suas angústias, antes que os problemas lhe atingissem, ele disse, Jó pensou em seu coração, ele disse, porventura meus filhos pecaram, por isso vou oferecer sacrifício por eles. E Jó, ele fez preparativos como se algo tivesse acontecido. Quando ele começou a considerar os seus caminhos, começou a considerar os caminhos dos seus filhos, eles podem ter agido contrariamente aos seus ensinamentos. Jó começou a pensar que talvez meus filhos agiram diferente do que eu tenho lhes ensinado. Jó começou a pensar que talvez meus filhos desviaram-se dos mandamentos do Senhor. Jó não tinha certeza, começou a pensar que talvez em alguma coisa acabaram tropeçando os meus filhos. Jó começou a considerar os caminhos dos seus filhos. Irmão Branham diz aqui no parágrafo 33, deixa-me dizer isso com reverência e respeito. Deixa-me falar isso com toda reverência e respeito. Se essas mães e pais americanos gastassem mais tempo orando por seus filhos, como Jó fez, haveria menos delinquência juvenil. O irmão Branham está falando aqui se esses pais e mães americanos, mas deixa eu dizer isso, irmão e irmã, vocês que estão escutando agora. Eu não vou dizer só os pais e mães americanos, mas eu vou dizer que os pais e mães de todo o mundo, pais e mães da Marávia, pais e mães de Moçambique, pais e mães de todo o mundo, se fizesse a mesma coisa como Jó fez, haveria menos delinquência juvenil. Se tivesse um tempo de orar para que Deus ajudasse seus filhos, se tivesse um tempo de ensinar essas crianças os caminhos do Senhor, se tivesse tempo de ajoelhar ao redor da mesa, da cama com as crianças, orando, e ensinando a palavra, e ensinando a temer, e como que Jesus lhes ama, e ensinando a palavra do Senhor, haveria menos delinquência juvenil. Isso é pura verdade. Então, o problema é que nossos modernos pais e mães americanos os levam a beber, os levam a jogar cartas, os levam a fumar cigarros e coisas desse tipo. Este que é o problema que nós vamos ver no mundo hoje. É que os pais, ao invés de ensinar as crianças a orar, em vez de orar com as crianças, e às vezes você encontra que as pessoas que fazem isso são religiosas, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que pertencem a denominações, são pessoas que chegando ao domingo vão à sua denominação, mas saindo de lá não tem tempo de orar com as crianças, não tem tempo de ensinar as crianças. Papai está ocupado, mamãe está ocupada, todo mundo está ocupado, ninguém tem tempo para ensinar as crianças os caminhos do Senhor. Então, ao invés de ensinar as crianças a orar, ensinar as crianças os caminhos do Senhor, as crianças são levadas para as festas. As crianças são levadas para essas festas vulgares, onde dança-se todo tipo de músicas, bebe-se todo tipo de coisa, fala-se coisas. As crianças são levadas para esse tipo de coisa e eles dizem que é diversão, divertimento. As crianças são levadas a esses jogos de carta, onde as crianças são ensinadas essas coisas sujas que não deviam aprender. As crianças são levadas para esse tipo de coisa. E você vê, irmão Branham diz aqui,
E coisas desse tipo, nós vamos ver que é isso que está acontecendo ao nosso redor, não é só na América, não é só nos Estados Unidos, vamos ver que é assim mesmo, assim também ao nosso redor aqui. É assim com as pessoas ao nosso redor, as pessoas que são religiosas, vão nas igrejas, são denominacionais. Então, às vezes encontra que isso até entra no meio da igreja, entra algumas pessoas agindo dessa maneira. Por que há tanta bandidagem lá na rua, os jovens cometendo suicídio? Eu estava assisti hoje uma notícia de uma criança que matou o pai, matou a mãe, matou o padrasto com uma arma e ficou com os corpos os corpos ficaram ali dentro da casa por 10 dias. Então, toda essa delinquência, você encontra jovens que são drogados e tudo mais. Tudo isso é por causa do quê? É por causa dos pais que não ensinam às crianças os caminhos do Senhor. A Bíblia ordena, ou a Bíblia diz, aconselha que devemos ensinar às crianças os caminhos do Senhor, ou melhor, e ensinar enquanto são pequenas o caminho do Senhor para crescerem a temer ao Senhor, crescerem a conhecer os caminhos do Senhor. Então, os pais levam as crianças a beber, levam as crianças nesse jogo de carta, levam as crianças a fumar cigarro e coisas desse tipo, que fazem a delinquência juvenil. Isso é a verdade, mas agora não é a delinquência juvenil, é a delinquência dos pais. Os pais que negligenciam vir a Deus e encontrá-lo. Então, o problema surge quando os pais negligenciam vir a Deus. Então, os problemas certamente surgem dentro das casas. Os problemas levantam dentro das casas. Quando os pais se afastam de Deus, então, sem falta, aquela casa estará em ruínas, estará dividida. Aquela casa estará em problemas, os filhos não obedecem aos pais, os pais não obedecem a Deus. Então, a casa, quando os pais não se aproximam de Deus, significa que aquela casa sempre estará em problemas. Os problemas vão brotar como folhas numa árvore seca, uma árvore que estava seca. Os problemas vão começar a brotar, vão começar a surgir, porque os pais estão a negligenciar se aproximar de Deus. Se os pais se aproximam de Deus, as crianças também certamente vão se aproximar de Deus. Os pais se aproximam de Deus, certamente, então eles também terão tempo de ensinar as crianças os caminhos do Senhor, e as crianças vão seguindo o ritmo dos pais. Então, eu queria, talvez, ler aqui uma outra mensagem, irmão Branham, falando de uma coisa que me abençoou bastante aqui, a respeito da oração familiar. Então, deixa ver aqui, irmão Branham está falando aqui nesta mensagem, companheirismo, no parágrafo 81. O irmão Branham diz aqui nesta mensagem, companheirismo, parágrafo 81, ele diz: você deveria pôr essa criança que está necessitada aí a ler a Bíblia. Devemos incentivar nossos filhos a ler a Bíblia. Incentivar, não importa o quão pequena é a criança. Você pode achar que é uma criança, não está entendendo nada, não vai ouvir nada. Essa é uma mentira de Satanás. Essa é uma ideia que o diabo está a sugerir a você. Irmão Branham diz que eu não aceitei a Jesus Cristo há tantos anos atrás, porque havia um espírito que estava tentando me impedir. Irmão, irmãs, o diabo pode tentar aparecer e dizer que não, esta criança é pequena, esta criança não pode ainda ouvir nada. É mentira de Satanás. Se a criança já consegue falar, já consegue ouvir, já consegue falar, vamos tentar lhes ensinar a palavra de Deus. Se a criança sabe ler, então dá-lhe a Bíblia para estar a ler e ensine e exercite a ler a Bíblia. E exercite a criança para ler a Bíblia. O diabo aparece e diz que não, a criança já ainda é pequena, não pode ler e tudo mais. Há um velho ditado que diz: uma árvore endireita-se enquanto é pequena, porque quando ficar grande já será difícil. Então, irmão Branham diz que você deveria pôr essa criança que está necessitada aí a ler a Bíblia. Pôr as mãos na cabeça dessa criança, clamar a Deus. Deus, se misericordioso,
pôr as mãos na cabeça dessa criança e clamar a Deus: Deus, sim misericordioso, poupa minha filha, meu filho. Sim, irmãos e irmãs, é o que deve ser feito com um pai que ama a sua criança, seu filho. Uma mãe que ama a sua criança, ama seu filho. Orar: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ajude meu filho a entender a palavra. Ajude meu filho. Isso que tenho lhe ensinado a acatar, a pegar isso. Que isso possa servir de lâmpada para ele, para que não possa se desviar do caminho do Senhor enquanto ele vai crescendo. Oh, ele diz, e clamar a Deus: Deus, sim misericordioso, poupa minha filha, poupa meu filho. Sim, ele diz, 82, gosto muito de fazer isso, pegar minhas filhas, sim, colocá-las sentadas lá, e ficam sentadas. O irmão Branham está falando dos seus filhos, as suas filhas. Ele diz, gosto de colocá-las sentadas lá, e ficam sentadas, seus olhinhos escutando, ou seus ouvidos escutando, e seus olhos observando, e eu lhes conto tudo sobre Jesus. E como ele as ama, e coisas assim. Elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. Você está a ver? Ele diz que senta, o irmão Branham diz que eu gosto de fazer isso, pegar minhas filhas e colocá-las sentadas, e seus ouvidos escutando, seus olhos observando, e eu lhes conto tudo sobre Jesus. É tudo que nós temos que fazer, amados irmãos. Ter tempo para contar nossos filhos sobre Jesus, quão Jesus lhes ama. Lhes contar há muita coisa sobre a Bíblia, sobre a mensagem da hora. Nós temos que ter tempo para lhes ensinar essas coisas a nossos filhos como pais. Então, a irmã Branham diz que depois elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. Ensinar as crianças também a orar. Depois de lhes contar sobre Jesus, depois de falar com eles, depois de ler a Bíblia, ajoelhar com as crianças junto. Onde vocês vão orar, as crianças já orarem também. Onde as crianças vão orar nesses cultos familiares, nessas reuniões familiares, as crianças aprenderem a orar junto conosco, a orar ao nosso redor, estar conosco e ensinar a orar, a saber o que significa essas orações familiares, a reverenciar essas orações familiares. As crianças ajoelharem quando outros estão a ajoelhar, aprender a ajoelhar também. Oh, isso será uma grande bênção, será uma coisa que vai agradar ao nosso Senhor. Isso vai fortalecer as nossas casas, vai fortalecer os nossos filhos, vai fortalecer os nossos lares. E o irmão Branham diz que elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. E assim, é assim que queremos fazer, não é? Ele está perguntando. É assim que queremos fazer, não é? Você poderia dizer amém? É assim que nós queremos fazer. É assim que muitos de vocês fazem. É o que se deve fazer. É desta maneira, o irmão Branham está a falar aqui. É assim que muitos de vocês fazem. É o que se deve fazer. É assim que se deve fazer. O irmão Branham está a dizer que é assim que se deve fazer. Você poderia dizer amém? Ele diz, já fui no parágrafo 83, nesta mesma mensagem, companheirismo. Ele diz, já fui a muitas casas. O irmão Branham está a falar que já foi a muitas casas, em que todas as crianças estão sempre reunidas para a oração em família. Meu Deus, uma coisa muito bonita aqui. Já fui em muitas casas em que todas as crianças estão sempre, não uma vez, não só numa terça-feira, não só num sábado, sempre estão reunidas para a oração em família. O irmão Branham está a falar das crianças. Se as crianças devem estar reunidas desta maneira, quanto mais os adultos. Quanto mais um homem que sempre fica ocupado,
tem uma justificação, por que não está na oração familiar, sempre está atrás de dinheiro, atrás daquilo. Se irmão Branham está a falar aqui das crianças, quanto mais os adultos, os grandes necessitam disso. Irmão Branham diz que já fui em muitas casas em que todas, eu queria dizer que todas as crianças dentro da sua casa devem estar inclusas. Devem estar incluídas. Eu não sou a favor de um irmão que deixa as crianças, vamos dizer que no culto, na igreja, que deixa as crianças, que diz que é porque é à noite, vou deixar meus filhos em casa, porque hoje é à noite, vou deixar as crianças, nós que vamos no culto, eu não aconselho e não sou a favor disso. Um irmão que sabe o que está a fazer sempre vai levar os seus filhos para os cultos. Vai incluir seus filhos na oração familiar. Irmão Branham está a falar aqui de criança. Ele disse que já foi em muitas casas, não uma casa, muitas casas em que todas as crianças daquela casa estão sempre reunidas para a oração familiar. É desta maneira que deve ser. Na oração familiar as crianças devem estar reunidas ali. No culto, na igreja, as crianças devem estar lá. Deus abençoe essa família. Irmão Branham está a falar aqui. Deus abençoe essa família. Esse é o laço que nos une. Esse é o laço que nos une. Você pode dizer amém? Se vocês fizerem isso em casa, não haveria tantos casos de divórcios e coisas acontecendo como estão hoje. Se vocês fizerem isso em casa, não haveria tantos casos de discussões e problemas. É verdade que problemas surgem, problemas vão levantar, mas sempre haverá uma boa maneira de como resolver aquele problema. Porque a pessoa que estará perto de Deus desta maneira sempre serão pessoas espirituais que vão ter maneira de como gerir seus problemas. Se vocês fizessem isso em casa, não haveria tantos casos de divórcio, coisas acontecendo como estão. Vocês teriam companheirismo uns com os outros. Teriam companheirismo um com os outros, não haveria caso na mesma casa, esse não fala com esse não se entende com esse. Haveria companheirismo um com os outros. Então, eu queria ainda terminar com alguma coisa aqui que me abençoou. Irmão Branham falando aqui a respeito ainda da oração familiar. Ele diz aqui, na mensagem, quem é este? Esta mensagem intitulada, quem é este? Irmão Branham está a falar aqui de um assunto muito importante. O irmão Branham diz que Deus quer avistar conosco, quer avistar com você na oração familiar. E ele pergunta, quantos costumam participar na oração familiar? Então, Deus quer estar com você na oração familiar, quer estar conosco na oração familiar. Deus quer estar com você na oração familiar. Ele quer avistar com você na oração familiar. Ele quer avistar comigo na oração familiar. Ele quer responder os problemas de vocês como igreja, aliás, como família na oração familiar. Então, ele diz aqui, irmão Branham, no parágrafo 134, ele diz, não se esqueça da oração familiar. Jesus quer encontrar com você lá. Nunca esqueça da oração familiar. Da mesma maneira que ninguém esquece que hoje é dia da escola. Da mesma maneira que ninguém esquece que hoje é dia de eu ir no serviço. Da mesma maneira que ninguém esquece que já é hora de comer, é hora de almoço, é hora de jantar. Então, não se esqueça da oração familiar. Eu, às vezes, costumo pensar que pessoa que está cheia do Espírito Santo
nunca vai esquecer da oração familiar. O Espírito Santo que está em você sempre vai te lembrar disso, que já está na hora de comer. Da mesma maneira que quando chega a hora de matar bicho, tem que se lembrar que é tempo de matar bichar, é tempo de almoçar, jantar. O Espírito Santo também vai alertar, vai tocar sino dentro do coração, do seu coração, do coração de cada um. Vai tocar sino que já está na hora de oração familiar. Aquele dia, aquela hora que marcaram, que colocaram para isso, já está. Vai lhe lembrar sempre, não vai esquecer. Irmão Branham diz que não se esqueça da oração familiar. Jesus quer encontrar com você lá. É lá onde Jesus quer encontrar conosco como família também. É verdade que Ele encontra conosco no culto, na igreja, mas Ele quer encontrar conosco também nas nossas casas, orando, reunido como família, orando e falando com Ele quais são os nossos desafios, quais são os nossos problemas, o que nós precisamos, quais são nossos planos. Tudo isso, entregar os problemas que estão surgindo na família, as crianças e tudo mais, entregar nossos filhos nas mãos do Senhor. Temos todo o tempo de orar e falar com Ele, porque Ele quer cruzar conosco, quer cruzar com você, quer cruzar com você como família, lá na oração familiar, na vossa casa, ao redor, seja da vossa mesa, ao redor da vossa... independentemente de que canto da casa você tem estado, mas Ele quer cruzar com vocês lá. Ele tirará toda a preocupação sua. Irmão Branham continua aqui dizendo, Ele tirará toda a preocupação sua. Oh, meu Deus. Como este mundo de tanta coisa que acontece, que cria preocupação, cria pesares, cria coisas que nos deixam preocupados com aquilo, com isto, levantou aquilo, levantou isto. Irmão Branham diz que Ele tirará a preocupação sua lá, na oração familiar. Ele fará com que você saia regozijando, saia bem diferente. Nós temos essa experiência. Nós já provamos, e eu tenho certeza, a maioria dos irmãos tem experiência ou melhor, já experimentaram esta experiência. Onde você vai na presença do Senhor, talvez abatido, preocupado, e você sai dali aliviado, sai dali com uma sensação de alívio. Sai dali sentindo-se bem, sentindo-se com vontade de rir e gritar. Ele quer tirar esta preocupação lá na oração familiar. Irmão Branham diz aqui, Ele tirará toda a preocupação sua. Oh, não se esqueça da oração em família. Não se esqueça, você pode orar sozinho no seu cantinho, no seu quarto. Você pode orar sozinho na igreja, no altar. Irmão Branham aqui está a falar especialmente da oração em família. Não se esqueça da oração em família. E ele pergunta aqui, quantos fazem oração em família? Quantos costumam fazer oração em família? Isso é bom. Vamos tentar de novo. Você que não fazia oração em família, começa. Nós temos tido a oração familiar nas terças-feiras, às 19 horas. Temos tido a oração familiar nos sábados, também na mesma hora, às 19 horas. Você que não tinha esse tempo, jovem, mulher, homem, você que não tinha esse tempo, nunca teve, ou ia ali acolá quando não tinha o que fazer. Na verdade, nós não devemos fazer isso quando não temos o que fazer, quando vemos que não temos nada a fazer. Isso não é algo assim precioso aos olhos de Deus. É desligar tudo para reunir-se com a família. Se você vive sozinho, procure uma família que você vai se unir com ela para ter este momento de oração familiar. Se vocês são duas pessoas, a Bíblia diz que quando estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, se você não tinha esse tempo, não fazia ou não estava informado, começa hoje. Começa hoje. Irmão Branham diz, isso é bom, vamos tentar de novo. Vamos recomeçar isso aqui. Oh, ele diz aqui, não se esqueça da oração em família. Este é um momento muito importante, irmão.
Já ouvimos muitos testemunhos de como Deus tem operado nos cultos familiares. De como Deus tem livrado muitas famílias, inclusive eu, a minha também. Já tenho muita coisa que já me aconteceu na oração familiar. Eu já fui doente na oração familiar e saí dali curado, saí dali, enquanto eu estava cantando, enquanto eu estava louvando a Deus, saí dali restaurado na minha saúde. Tem muita coisa que Deus já me respondeu, que eu pedi, pedimos a Deus, eu já pedi a Deus na oração familiar, Deus concedeu isso. Então, eu queria convidar a você, queria convidar a todos os irmãos, todas as famílias. Quando falamos de família, incluímos o marido, a esposa, as crianças, todo aquele que faz parte dessa casa. Temos que ter este momento de oração familiar. É um momento em que você entrega suas batalhas, vossas batalhas como família, vossos problemas que se levantam entre vocês, vossos desafios, vossos programas que vocês precisam, vossos desejos, vossos pedidos, vossos anseios, vossos anelos. É um momento em que se entrega tudo isso nas suas mãos. Você anseia que seu filho seja amanhã um pregador, um cantor. Você anseia ser uma cristã posicionada mais do que você é. Você deseja que Deus lhe dê alguma bênção, precisa de uma casa, precisa sair no alugue. Então é um momento em que entregas essas coisas nas mãos de Deus como família, vai se orando, suplicando diante de Deus nesses cultos familiares. É um momento muito importante, amados irmãos. Não negligencie as orações familiares. Não negligencie o culto familiar. É muito importante. Eu vou parar por aqui, vou terminar por aqui. Talvez eu vou orar e cada um vai ajoelhar para orar. Depois de eu orar, cada um vai orar, vai entregar as suas situações, vai entregar, vai falando com seu Deus, aquilo que está em seu coração. Em vez de ir e falar com aquele, falar com o vizinho, falar com este culto de família, este culto de oração familiar é um momento em que pode se falar para a pessoa certa, que é falar com Deus tudo que está em nosso coração. Com nossas cabeças inclinadas, olhos fechados. Querido Deus, obrigado, Pai, por estas palavras que nós ouvimos nesta noite. Ouvindo, Senhor, a respeito da oração familiar e a sua importância. Pai, nessas palavras intercortadas, quero pedir para que possa o Espírito Santo acrescentar, ó Pai, tudo que não foi falado, tudo que está em falta. Possa aprofundar no coração de cada um, possa abrir a visão de cada um para ver a importância disto que foi falado. Pai, obrigado, Pai, por cada um que esteve ouvindo, escutando. E já abençoe, Senhor, ó Pai, para que possam continuar a escutar, possam continuar a se reunir, ó Pai, como família para esses cultos de oração familiar. Pai, que seja este momento em que o Senhor vai conceder os problemas, os desejos, tudo que seu povo vai falando que precisa, Senhor, ó Pai, da sua parte. Encomendo, Pai, a cada um de nós nas suas mãos, encomendo a cada um deles nas suas mãos. Pai, visita a cada um no seu lar, esteja com eles, perdoando, Senhor, ó Pai, a cada iniquidade, a cada pecado, e concedendo, Pai, o desejo do fundo do coração de cada um. Encomendo, Pai, a todos nas suas mãos, a mim e a toda a minha família também nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a sua honra, a sua glória. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Até no próximo culto familiar, se Deus permitir.